animem-se, porque a partir de março do ano que vem, a coisa vai bombar. Atas notariais serão feitas aos borbulhões. Se vocês estão em serventias onde a vida já é uma loucura, comecem a fazer yoga, algum tipo de atividade, de meditação, porque vai piorar muito mais, né? Se é que isso é uma coisa ruim, não dá para dizer que é pior. Mas assim, vai haver uma mudança muito significativa na procura pela ata notarial, isso vai movimentar a serventia e, obviamente, isso é um chamariz, né? Eu sempre digo assim, quando se bota o holofote para a atividade notarial e tem uma coisa boa, porque às vezes esse holofote é uma coisa ruim, isso inexoravelmente vai trazer movimento para dentro da serventia. E isso é a chance de vocês conquistarem novos clientes, né? Pessoas que vão lá para fazer uma ata notarial, que eu não sei quanto custa aqui no estado de Santa Catarina, mas lá no Rio Grande do Sul é um valor bastante inexpressivo, e aí aparentemente, poxa, o cara vai lá dar uma trabalheira, vai pagar uma mixaria, né? Olha, gente, mas aquela pessoa que está indo ali para fazer uma ata notarial hoje, ela pode voltar, e se ela for muito bem atendida e de forma adequada, ela vai voltar para fazer tantos outros atos notariais possíveis, né, que vocês têm a competência para fazer. Então, é importante ter essa visão de negócio, de que às vezes uma ata notarial pode ser muito trabalhosa e não dá a compensação econômica que deveria dar, né, pelo menos por enquanto, mas isso sem dúvida vai ter uma resposta para vocês, que talvez não seja necessariamente o preço, o dinheiro, mas o valor agregado que esse serviço pode trazer para a serventia. Então eu começo bem rapidamente, e só para registrar o horário, né, para que fique bem claro que já são quase 11 horas que eu estou começando. Quem é o notário e o que é a fé pública notarial. O Biratã acabou a palestra dele justamente falando sobre essa questão da fé pública notarial, que tem uma peculiaridade, que tem uma diferença entre a fé pública notarial e a fé pública de outros agentes públicos, em sentido amplo, né? O notário, ele é um agente público em sentido amplo, eu digo isso, muito embora eu reconheça que alguns doutrinadores dizem, não tem nada de público e tal, porque o exercício se dá em caráter privado, ou é essa coisa mista que é meio público e meio privado, mas chamem do que vocês quiserem chamar, são colaboradores do poder público, particulares em colaboração, o fato é que o serviço é público, né? A função é pública, tanto que é delegado pelo poder público. O exercício se dá em caráter privado, mas muito bem, todos vocês que estão aqui, que têm alguma ligação com a atividade notarial, independentemente de serem titular ou não da serventia, estão ali prestando um serviço que é público. Então, que tem essa roupagem de serviço público e digo mais, que tem a grande vantagem de ser um serviço público muito bem prestado em comparação com o serviço público do Poder Judiciário. Não conheço a realidade aqui do estado de Santa Catarina, mas conheço muito bem, há quase 20 anos, a realidade do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. E lá eu digo para vocês, na condição de advogada, eu tenho sido há 20 anos maltratada por servidor, inclusive agora estão todos em greve lá no Rio Grande do Sul, servidores estaduais, todos em greve. Os juízes, que me parecem que já não são mais os juízes de antigamente, porque a gente vai fazer uma audiência, eles parecem que estão de saco cheio, tudo que a gente quer fazer de prova eles acham ruim ter que destruir um processo, acham ruim ter que ouvir depoimento pessoal, testemunha. Então, assim, é difícil, está muito difícil advogar. E caro também, muito caro, né? Essa semana eu estava discutindo isso, eu tenho agora lá um divórcio para fazer com patrimônio, que é em torno de 7 milhões, e fui ver as custas de distribuição do processo, 30 mil reais. Aí eu falei para os clientes, é consensual, só que tem menores. Não é possível pagar 30 mil reais de custas de distribuição. Quanto é que está o teto da escritura lá no estado? 3 mil. Ah tá, é 10 vezes mais barato, então, se eu fizer por escritura pública. 30 mil reais para distribuir um procedimento que é consensual, que só vai ir para o Ministério Público para vir um parecer e para o juiz homologar, não vai nem conferir a documentação do patrimônio. Quer dizer, o trabalho é infinitamente menor do que é o trabalho que é feito dentro do tabelionato, com todo respeito, isso é fato, né? E vai ganhar 10 vezes mais só de custas de distribuição,
Que aí ainda dizia a moça no telefone, doutora, daí tem ainda aqueles penduricários, né? Uma condução aqui, eu dizia, sim, mas isso aí não é nada, né? Isso vai dar quanto? 100 pila, 200 pila, 300 pila, para quem está pagando 30 mil, isso não é nada, né? Nem enxerga dentro da conta. Mas 30 mil para distribuir uma ação, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu devo estar ganhando muito mal, porque eu acho um absurdo pagar 30 mil para distribuir um processo. Então, sempre a escritura pública, nesse caso, vai valer a pena, tá? Mas deixa eu voltar. Fé pública notarial, o Biratã dizia para vocês, é a confiança depositada pela comunidade, pelo cidadão, né? Existe a fé pública que vem pela delegação, pela outorga da delegação, e essa vem do poder público. O poder público confia no aprovado e a ele dá esse poder, essa fé, que é o quê? A presunção de autenticidade e de veracidade dos atos que forem praticados por essa pessoa. Agora, essa pessoa só vai praticar atos se a sua comunidade confiar nela e entrar dentro da serventia e solicitar o serviço. Né? Tabelião trabalha de ofício, né? Não sai por aí lavrando atas notariais e fazendo escrituras do que quer que seja, a não ser pela solicitação. Então, vocês precisam do público, né? Chamem do que quiser, usuário, cliente, interessado, parte, a pessoa que busca o serviço notarial. É da essência da atividade notarial eu poder escolher a pessoa que eu quero, o tabelião, a serventia. Por quê, gente? Por causa da confiança. Não tem outro motivo. Eu vou num determinado local porque eu conheço, eu escolho o tabelião da minha confiança e que eu quero que se responsabilize pessoalmente pelo ato que vai ser feito ali. Então, essa é a fé pública notarial. E todos que estão envolvidos dentro dessa engrenagem que é a atividade notarial e registral, faz parte desse contexto. Tem a mesma importância, é a longa manus do seu titular, que por sua vez é a longa manus do poder público. E isso tem que estar presente em cada ato que for praticado. Feita essa introdução, vamos falar sobre a ata, né? Afinal de contas, a ata notarial. Qual é a finalidade da ata? Documentar acontecimentos e fixar direitos. Não importa se há interesse jurídico, se não há interesse jurídico, né? Pensem, alguma coisa está acontecendo e alguém tem interesse em fixar no espaço e no tempo esse acontecimento. E para isso chama, solicita, pede ao tabelião que ele, como imparcial, como agente público, vá lá, verifique através dos seus sentidos, da sua percepção, o que está acontecendo e faça um relato escrito sobre isso. Isso é ata notarial. Aqui eu trouxe para vocês algumas definições. Essa aqui, se eu não me engano, é do Código de Normas lá de Minas Gerais. A ata notarial, dotada de fé pública e de força de prova pré-constituída, é um instrumento em que o tabelião, seu substituto ou escrevente, a pedido de pessoa interessada, constata fielmente os fatos, as coisas, pessoas ou situações para comprovar a sua existência ou o seu estado. Vejam, uma definição bem completa essa do Código de Normas. Fundamento legal. A gente tem no âmbito federal, desde 94, com a Lei 8.935, a previsão, né, a autenticação de fatos e a própria ata notarial lá nas competências, nos artigos 6º e 7º da Lei 8.935. Mas é só, né? No âmbito federal, a única coisa que vocês já ouviram falar de ata notarial está ali. O Código de Processo Civil até então não trazia a ata como meio típico de prova, muito embora a jurisprudência já tivesse consolidada no sentido de aceitar e valorar essa prova, mas não havia previsão. E aqui no estado de Santa Catarina, no Código de Normas, vocês têm nos artigos 817, 818 e 819 a ata notarial tratada. A diferença entre ata notarial e ato notarial, né? Isso aqui é fundamental, até porque a gente conversa bastante sobre isso, né?
Muitas vezes a ata notarial assume um aspecto de uma escritura declaratória. Na verdade, ela não pode ser uma escritura declaratória, porque uma escritura tem como característica a manifestação da vontade, né? Alguém comparece perante o tabelião de notas, exterioriza, manifesta uma vontade e o tabelião consigna, ele também é o redator, é ele quem redige, é ele quem escreve, mas o que ele está escrevendo é a manifestação da vontade de alguém. Na ata notarial não acontece isso, na ata notarial é o que ele percebe, o que ele pode sentir, ouvir, tocar, enxergar, e ele vai transformar isso num relato objetivo escrito, tá? A ata, então, relato escrito pelo notário de atos e fatos, acontecimentos que ele presencia e autoriza como depositário da fé pública. Enquanto que o ato notarial é gênero do qual a ata é espécie, juntamente com a lavratura de escritura pública, autenticação de documento, reconhecimento de firma, aprovação de testamento cerrado. Então, a ata está dentro, né, desse gênero que é o ato notarial. Quais são as espécies de atas que a gente tem? Aqui só para vocês terem essa divisão, né, que ela é doutrinária, na verdade, na hora que vocês vão escrever a ata, não precisa qualificar como, é uma ata de notoriedade. Não, chama de ata notarial, né? Basta que seja denominada ata notarial. Mas a gente tem diferentes tipos, espécies de ata notarial. Então, ata de notoriedade. O tabelião de notas, a requerimento, constata e relata a existência e ou a capacidade de uma determinada pessoa. Esse tipo de ata notarial tem servido, por exemplo, para aquelas situações em que o INSS exige que a pessoa comprove que ela está viva. Às vezes é uma pessoa que não tem condições de se deslocar, de ir até o tabelionato, então chama o tabelião vai até a casa e constata, né, ele identifica e constata que aquela pessoa está viva e faz uma ata notarial. Ata de constatação e diligência externa. O tabelião de notas, a requerimento, se dirige a um local para constatação e relato de algum fato percebido. Muito bem. Aqui eu coloquei um asterisco, e vocês não podem não estar enxergando, mas está escrito ali em cima. Respeitado o princípio da territorialidade. Bom, a questão da territorialidade, quando a gente fala de ata notarial, ele precisa ser trabalhado com um pouquinho mais de profundidade. Vamos lá. Vocês estão cansados de saber que a Lei 8.935, lá no seu artigo 8º, diz: é livre a escolha do tabelião pela parte interessada, né? Mais ou menos nessa redação. Então, em princípio, eu poderia escolher qualquer tabelião de notas para lavrar a minha ata notarial, a ata notarial que eu tenho interesse que seja redigida. Mais ou menos, por quê? Primeira delimitação que eu tenho com relação a essa livre escolha. Aqui em Itapema, quantos tabeliões de notas tem, Deise? 1. Então, aqui em Itapema é ótimo, né? Aqui é Balneário Camboriú, mas lá em Itapema, então, 1 tabelião de notas. Então, se eu quiser que seja lavrada uma ata notarial para constatação e diligência externa de um determinado acontecimento lá em Itapema, eu somente vou poder chamar o único tabelião de notas que tem em Itapema. Então eu já não tenho escolha. Acabou a minha escolha, né? Em princípio, a possibilidade de escolha já está restringida. Bom, se tivesse 2 ou 3, eu ainda poderia escolher entre esses 2 ou 3 qual deles eu gostaria. Mas se só tem um, eu não tenho escolha. Segunda circunstância que envolve a questão territorial. O acontecimento inicia em Itapema, mas ele continua e passa do limite territorial de Itapema. O que vai se fazer? Já vai ter que montar um esquema com o tabelião da cidade vizinha. Qual é a cidade vizinha? Porto Belo, maravilha. Então, assim, olha, vai acontecer um fato, o fato vai acontecer hoje às 11 horas da noite. Então é o seguinte, o tabelião de Itapema fica pronto e o de Porto Belo já fica na divisa territorial, na rua, porque o negócio vai continuar lá e eu quero a ata inteira, do início ao fim, né? Mas aí vejam que tem um problema. Ata notarial é algo extremamente subjetivo. Se eu entregar uma folha de papel para cada um de vocês aqui, pedir que vocês façam uma ata notarial do que está acontecendo agora aqui dentro, eu arriscaria dizer que a gente vai ter umas 200 atas notariais diferentes. Por quê?
que a minha percepção sobre os fatos pode ser absurdamente diferente da percepção dos fatos que o Carlos tem, que o Eduardo tem, que o Rodrigo tem, que a Deise tem. Arriscaria, inclusive, dizer para vocês que a percepção que um homem tem sobre os fatos e uma mulher tem sobre os fatos é absolutamente distinta, né? Tem um filme ótimo, agora quem tem criança pequena sabe, está passando um filme no cinema desse agora de inverno para a criançada, chama Divertidamente. E ele trabalha justamente o quê? O que está dentro da cabeça de cada um de nós, as percepções que a gente tem sobre o mesmo fato. É sensacional, se vocês não tiverem nada para fazer amanhã, vão ao cinema ver Divertidamente, pensem na ata notarial. Porque é isso, né? O que um está enxergando, quantos lustres tem aqui dentro, quem é que já parou para ver? Quantos espelhos, quantas portas, quantas cadeiras, quantos microfones, isso é a ata notarial que vai ser produzida. Aí pensa, eu fui lá em Itapema, pedi para a criatura começar a fazer a ata notarial. Tá, a ata vai ter uma linha, né, de pensamento, de desenvolvimento. Se o negócio continuou em Porto Belo e o outro vai ter que continuar a ata, ou vai começar uma nova ata, mas o fato é o mesmo, vai virar um monstro. Pode virar um monstro, né? Então, assim, bom, se a ideia é fixar o acontecimento para depois utilizar ele como prova em juízo, para tutelar um direito, um eventual direito, um suposto direito, um possível direito, a gente tem que prestar atenção nisso. E, eventualmente, admitir que aquele tabelião de Itapema passe do limite territorial para terminar aquela ata, né? E pense, estou pensando aqui, pode ser uma situação de carro, pode ser uma situação de dano ambiental que vai acontecendo e vai passando de um lugar para o outro, né? Então, isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é assunto para a gente pensar. Terceira situação que envolve a territorialidade. O tabelião de notas, aquele único mesmo lá de Itapema, se recusa a lavrar a ata notarial. Porque a ata notarial, sábado de noite às 11 da noite, a gente não faz. A gente faz a ata notarial no horário comercial. Então, se o fato estiver acontecendo no horário comercial, beleza. Mas depois das 6h30, o fato que se dane. Porque nós não vamos fazer. Recusou. Tá, depois a gente vai chegar, mas pode recusar desse jeito, Tânia? É possível isso? Né? Vai que a pessoa entenda que ela não é obrigada a fazer ata notarial às 11 da noite. Não vou fazer, só que ele é o único de Itapema. Aqui no estado de Santa Catarina, graças a Deus, vocês têm no Código de Normas de vocês, não sei o número do artigo, mas é ali nos primeiros, ali, né? Que trata da atividade do tabelião, que trata exatamente dessa situação. O tabelião se recusou a praticar o ato notarial e o Código permite que outro venha, pratique o ato notarial, informe a corregedoria e depois vai se verificar se a recusa era justa, se não era justa, o que vai fazer com aquela criatura. Mas preservou o fato, permitiu que uma outra pessoa invadisse o espaço territorial da delegação para que fosse lavrada a ata ou a escritura, e aí penso que vale para a ata notarial também, né, Otávio? Está ali na parte geral do tabelionato de notas. Então, aqui no estado de Santa Catarina, vocês têm, assim, estão respaldados pelo Código de Normas para eventualmente pular essa cerca do limite territorial e praticar o ato, se assim for solicitado, se houver a recusa. E tem ainda uma quarta situação, que é justamente ainda o único tabelião de Itapema, e ele está impedido. Aí a recusa dele é absolutamente justificada. Por quê? Porque a ata notarial envolve algum parente, envolve o cônjuge, envolve lá os colaterais até o terceiro grau, que é o que está previsto na lei de 1900. Então ele não pode efetivamente lavrar a ata notarial. E aí, como é que vai fazer? Vai ter que chamar alguém. Alguém vai ter que vir e fazer. Não é justo que eu não tenha a possibilidade de fazer a ata em função de existir um impedimento legal para que aquele tabelião que está ali e que é o único faça. Tá? Então vejam, são questões que a gente vai ter que se manifestar, que vão aparecer. Não pense, isso não vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer e vocês vão lembrar de mim. Tá? Ata de inspeção. Tabelião de notas, o requerimento constata e relata as condições de um determinado bem.
E, por último, talvez a mais comum de todas, né, atas no meio eletrônico, tabelião de notas, a requerimento constata acontecimentos no meio eletrônico. Essas hoje me parecem ser as mais populares e assim ficaram, acho, muito em função do direito de família, né, porque os advogados de direito de família foram os primeiros, me parece, a descobrir a ata notarial. A questão de locação também é bastante utilizada, mas no direito de família se popularizou, né? Aquela lambança toda, troca mensagem, vai no Facebook, bota foto da mulher pelada, faz não sei o quê. Isso tudo, essa baixaria toda do direito de família é muito propícia hoje para a ata notarial. E às vezes você diz, isso aí é um saco, porque é constrangedor, é chato, aí é ligação, aí é mensagem, um monte de barbaridade, a gente fica ali sentado vermelho, tendo que fazer a ata. Né? Mas assim, gente, me parece que isso também é uma primeira onda, sabe assim, aquele primeiro, daqui a pouco coisas muito mais interessantes vão aparecer para vocês do que essas baixarias de Facebook e mensagem. Eu assim, tenho uma esperança. Ata notarial e escritura pública, né? Semelhanças e diferenças. Quais são as semelhanças? Ambas são espécies do gênero instrumento público, ambas são dotadas de fé pública, ambas são de competência exclusiva e autoria do tabelião de notas, e o asterisco é para dizer o quê? O substituto e o escrevente, quando autorizado, também podem lavrar a ata, tá? Mas a competência legal é do tabelião. Como imagens, arquivos de áudio, documentos e outros mecanismos de armazenamento de informações, inclusive e-mail eletrônico. Eu observei que também aqui no Código de Normas, quando fala dos livros, não tem um livro específico para ata notarial previsto, né? Mas existe a previsão do arquivamento em livro, né? Então, essa documentação vai ficar anexada ao livro. Tá? A questão da irrevogabilidade, isso que eu digo para vocês, ainda que a ata não atenda aos interesses diretamente da pessoa que solicitou, ela vai ficar ali arquivada, ela é irrevogável, né? Então não adianta querer rasgar, tirar do mundo jurídico uma vez que ela foi lavrada. Os princípios técnicos, né? O que a gente tem aqui? Agir com decoro, não fazer juízo de valor, agir com imparcialidade e atentar para a intenção do solicitante. Por mais esdrúxulo, constrangedor, estranho, bizarra que seja a situação que vocês estão presenciando, tentem manter a compostura, né? Aquela famosa cara de paisagem, nada me atinge, nada me afeta, não estou me impressionando com nada, e façam um relato objetivo, tá? Pelo amor de Deus, não comece a chorar junto no meio da ata. Ai, né? Mas que horror! Mas que coisa horrível! Guardem todos esses sentimentos para dentro do coração de vocês e nada digam, tá? Atentar para a intenção do solicitante é importante, assim, para contextualizar, né? Claro que há um limite aí muito tênue entre deixar de ser imparcial, que quando eu sei qual é o objetivo, eu acabo não sendo tão imparcial assim. Mas também a gente não pode ser tão romântico a esse ponto, né? Se a pessoa vai ali é porque ela precisa, ela tem interesse, muito provavelmente ela vai querer utilizar isso num processo futuro. A gente não pode admitir que as pessoas só querem uma ata notarial para guardar dentro da gaveta, né? Então, é importante saber o motivo pelo qual a parte está procurando o tabelião. A estrutura vocês têm no artigo 818, que a gente já viu, e o arquivamento, então, em livro próprio, com a possibilidade dos anexos, né, que eu acho que são extremamente importantes, é um recurso importante que vocês têm, porque às vezes o simples fato de escrever não dá conta da riqueza de detalhes que eventualmente pode estar presente. A questão da recusa envolve o princípio da obrigatoriedade de um lado e a liberdade de atuação de outro lado. Princípio da obrigatoriedade, por quê? Porque o serviço é público. Lembrem-se disso, falei lá no nosso primeiro slide, né? Então, em princípio, não pode negar mesmo. Agora, existe a independência do tabelião, né, no exercício da sua atividade, a liberdade de atuação. Se ele acha, se ele tem convicção e se ele tem fundamento legal e jurídico para recusar, ele pode recusar. Eu só quero chamar a atenção de vocês que aqui no Código de Normas vocês têm uma regra que diz o seguinte: a realização do ato pode ocorrer fora do horário de expediente de atendimento, inclusive nos finais de semana e feriados, e não pode o tabelião negar-se a realizá-lo. Então, vocês têm aqui um comando, né, muito positivo, no sentido de que não pode se recusar, não
interessa o horário. Esses dias eu estava falando sobre isso, alguém disse assim, mas então vai ter que ter plantão agora no tabelionato, que nem tem no registro. Como que vai fazer? Vai ligar para quem? Vai ligar para a casa do tabelião? Às 11 da noite, à meia-noite, às 3 da manhã? Doutore, venha cá que está acontecendo uma coisa, preciso do senhor. E traga o papel junto, porque vai na ata. É o que está dito aqui, né? Não há horário, não há dia, tem que prestar o serviço, tá? Como que vocês vão organizar isso, não sei. Novo Código de Processo Civil, né? Que eu estou falando do novo CPC, tá lá, artigo 384 diz o seguinte: a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Veja, passa a ser um meio de prova típico. E é isso que vai atrair a atenção dos advogados, né? Tá lá no CPC, na vitrine, estampado, lindo, maravilhoso, junto com a prova testemunhal, junto com o depoimento pessoal. Então, vai ter movimento porque está ali como meio típico de prova. Tá? Veja, aqui eu falava para vocês das tutelas provisórias, né? O Código de Processo Civil, ele inova em relação à situação de cautelar, o livro das cautelares sai e passa tudo para a chamada tutela provisória, que pode ser de urgência ou que pode ser de evidência, tá? E aí a tutela de urgência entra, a cautelar está dentro da tutela de urgência, e a tutela de evidência, na verdade, ela não é uma mera cautelar, né? Ela não é uma mera proteção, ela é muito mais do que isso. O que diz o artigo 311? A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, esqueçam periculo in mora e fumus boniuris para tutela de evidência eu não preciso. Por quê? Porque a tutela de evidência é isso. O direito está evidente, ele está ali. Então, eu não preciso ter fumus e nem periculo. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. 2. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então vejam que aqui a ata notarial já assume um papel importante. Se vocês conseguirem fazer uma ata notarial que corresponda a uma situação em que já houver uma tese firmada por julgamentos de casos repetitivos ou uma súmula vinculante, pá! Vocês deram direito à parte. Incrível. Inciso 3º. Quando se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada, não é contato de depósito, contrato de depósito, perdão. Adequada do contrato de depósito. Muito bem, aí eu já li num desses comentários do novo CPC, dizendo assim, tem que ter um contrato escrito de depósito. Penso que não. Pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Se fosse o próprio contrato de depósito, diria, né? Contrato de depósito. Então, o contrato de depósito pode ser verbal, mas se eu tiver uma prova documental adequada, eu consigo a tutela de evidência. E aí, no inciso 4, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então vejam, a força da ata notarial. Não é qualquer provinha que vai derrubar a ata notarial. Há que ser uma prova realmente capaz de gerar uma dúvida razoável. E que prova que vai ser essa? Se a ata notarial vem com a presunção de veracidade e autenticidade, que é a fé pública do notário. Fantástico! Para a tutela de evidência, eu acho que a ata notarial vai ser extremamente importante. E ainda, a tutela de evidência, a tutela de direito evidente, por isso exige um juízo de probabilidade firme. Do quê? Da existência dos fatos que são alegados pelo autor que a postula. E é isso que vocês vão provar através da ata notarial. Os fatos, né? A ata se refere a fatos. Depois, a existência do direito alegado e a adequação do pedido. A existência do direito é a correspondência de uma norma jurídica que tutele aquele fato que vai estar retratado na ata notarial. E a adequação do pedido é requisito formal aqui. Muito bem. A questão do uso da peão extrajudicial
social, como o meu tempo já está se acabando, e o Dr. Luiz Carlos vai ter um tempo inteiro para falar sobre isso, eu vou resumir para vocês, só trazendo aqui o artigo. Vamos ver se eu consigo. Não vai ficar muito. Diz lá, o CPC altera, então, o artigo 216 da Lei 6.015, incluindo um artigo novo, que é o 216A. E diz o seguinte: sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel, uso capiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com ata notarial, primeiro requisito. Ata notarial do quê? De quê? Ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e as suas circunstâncias. Bom, das duas, uma. Ou não é uma ata notarial, é uma escritura declaratória, e vai ir lá o sujeito interessado e os seus vizinhos, né, o pessoal da volta, e todos eles vão declarar. Eu vim aqui declarar que eu estou na posse do imóvel tal, localizado na rua tal, objeto da matrícula tal, há 15 anos. E está aqui o fulano que também vieram declarar a mesma coisa, que aí é uma escritura declaratória, não é uma ata notarial. Ou então também não vai ter que ficar 15 anos lá sentado na frente do terreno, para ficar fazendo ata notarial presenciando isso, né? Porque como vai atestar a posse, né? Vai ter que ficar sentado na frente vendo o cara exercer a posse. Se é isso, tá? Mas veja, aí a gente tem os outros dois incisos, né? E daí, claro, se for uma escritura declaratória, é esse valor da ata notarial aí, né? Que a escritura vão sentar lá na frente, eu vim aqui declarar, ok, declarou, maravilha, assinou, tchau, foi embora. Pega a tralheira toda dos outros incisos e vai para o registro de imóveis, né? Agora, se a gente considerar que essa ata notarial deve contemplar todos os outros requisitos, o que vai acabar acontecendo? Veja o que diz os outros. Planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, prova da anotação da RT, titulares dos direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel e nos imóveis confinantes. Certidões negativas dos distribuidores da comarca, domicílio, justo título ou qualquer outro documento. Se o tabelião fizer a análise, o exame dessa documentação e dali sair uma ata notarial, na verdade, a ata notarial que vai estar saindo dali é o título que vai ser registrado, com todo respeito, né? Vai levar o serviço pronto para o registrador imobiliário fazer a conferência. Então, o que se precisa definir aqui é qual vai ser a conduta que o tabelião vai assumir, tá? E eu aqui não sou tabelião, não sou registradora, sou mera assessora jurídica do Colégio Notarial do Brasil e advogada. Então, assim, eu não vou estar dizendo para vocês o que vocês devem fazer ou não, mas estou dizendo que há uma diferença substancial entre um agir e outro, né? E poderia, assim, arriscar a dizer que fazendo a segunda situação, a valorização do trabalho notarial vai ser muito maior, tá? Ponto final, o Luiz Carlos vai falar o resto. Ata notarial no dia a dia. Aqui eu trouxe para vocês só alguns exemplos, e aí eu consultei alguns tabeliões que são amigos meus e que fazem atas notariais para ver o que são os mais comuns hoje, tá? Então, o que tem? Mensagem de texto e voz em celular, site de internet para constatar uso indevido de marca, de logotipo, pornografia, pedofilia, violação de direitos autorais, redes sociais, vistoria de imóveis em locação, barulho de vizinho, barulho de estabelecimento comercial, bar, restaurante, vazamento de gás, negativa de aceitação de cartão refeição, atestado de vida para INSS, aposentadoria, aquele que eu falei para vocês, né, para constatar que a pessoa está viva, estado civil e ausência de impedimento ao casamento para consulados, para que seja juntada essa ata na habilitação de casamento no exterior, herdeiros legais para pagamento de DPVAT, abertura forçada de cofre bancário para lisura na abertura e conferência dos bens, transmissão e exibição de programa televisivo para constatar a utilização indevida de sinal de TV, gato, né? Demissão de funcionário. Demissão de funcionário eu acho sensacional, gente, para evitar a alegação de danos morais. Isso aqui eu acho assim, ó, incrível.
incrível, incrível. A área que os advogados de reclamada se derem conta disso, vai ter bastante. Assembleia societária para constatar a presença dos sócios, deliberações, irregularidades da reunião e ainda a separação de fato, né, que eu também acho bem interessante como é que o tabelião vai fazer uma ata constatando a separação de fato, mas é possível, consigo visualizar. E ainda perguntei quais são as atas notariais mais inusitadas. E aí eu vou deixar o meu e-mail no final, se vocês tiverem alguma muito louca, vocês me mandem também, por favor, tá? Então lá, bullying em escola, não entrega de filho em guarda compartilhada durante visita, coleta de sangue para fins de identificação genética, transporte e fragmentação de documentos, toneladas de fichas ambulatoriais, prontuários médicos e contas hospitalares, produtos contrabandeados a 25 de março. Ainda, Festa Nacional do Moranguinho em 2009, onde foi tentado quebrar um recorde da maior torta. Acho que aqui em Santa Catarina você sabe o que é torta também, né? Aquele bolo grande, recheado. Então, foram pesados todos os bolos feitos, os recheios e relatado passo por passo a montagem da torta. Eu quero saber se eles comeram a torta depois, eu tenho quase certeza que sim. Depois, um cidadão chegou no tabelionato portando uma embalagem de papel daquela famosa lanchonete americana e pediu-me que eu constatasse na metade que sobrou do hambúrguer que ele estava comendo a presença de uma enorme barata que fora grelhada juntamente com o bife. Isso já é coisa de advogado, né? Vocês estão vendo, né? Quer dizer, incrível, porque a outra metade, coitado, já tinha comido, né? Então é o pior ainda que a gente pode imaginar. Ainda, a empresa solicitou a ata de material do Orkut, na época ainda do Orkut, pois, segundo a empresa, existia uma ação na qual a autora dizia que estava passando fome e justamente na sua página do Orkut havia registros de uma viagem ao Nordeste com toda a pompa e circunstância, né? Então é aquela coisa, as pessoas morrem nessa ânsia de se mostrar e às vezes, né, aquele glamour todo do Facebook. Vocês já viram alguém mal no Facebook? Não, né? É tudo festa, tudo alegria, né? Você acha que vou botar a foto que estava chovendo ontem aqui no Facebook? Não, bota a foto do dia de sol lindo, maravilhoso, né? Então, as pessoas se expõem ao extremo e depois podem cair nessas ciladas, né? Que aconteceu aqui. E, por último, um advogado orientou seu cliente que pretendia ingressar em juízo com a finalidade de buscar o direito ao uso do nome social pelo qual era conhecido em seu meio. Chamava-se, digamos, Adão, mas queria ser chamada de Grace Kelly, que procurasse o tabelião e pedisse a lavratura de uma ata notarial para constatar que ele, seu cliente, tinha aparência de mulher e portava-se como mulher. Vejam, essa é uma prova fundamental para pedir a retificação do nome. Hoje em dia a jurisprudência já se firmou e com origem lá no Rio Grande do Sul, não se precisa mais da cirurgia de mudança de sexo. Mas aquela pessoa que quer mudar, ela precisa mostrar que socialmente ela já é reconhecida, né, com aquele outro gênero que não é o gênero dela de nascimento. Então vejam, é uma prova incrível e é assim, de uma relevância para o direito de personalidade, porque nome é tudo, né, gente? Nome é a nossa identidade. Então pensem assim, isso acontece cada vez mais, né? Então o sujeito tem toda uma identificação de mulher e aí ele apresenta o seu documento e ele é João. Pense um constrangimento reiterado disso, né? Então a ata notarial aqui é um importante instrumento de prova para auxiliar nesse pedido de retificação de nome. Então fica aqui mais para diversão de vocês. Anotem meu e-mail e mandem as atas notariais que vocês fazem e as que vocês vão começar a fazer aos borbotões a partir de março do ano que vem. Boa sorte para todos, muito obrigada.